Paz do Senhor Jesus, pessoal. Eu sou o Igor Spitalier. Esse é mais um episódio do podcast Azusa. Hoje estamos dando continuidade à nossa série Grão de Mostarda, onde sempre trazemos aqui um convidado especial, trazendo um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, para que possa acrescentar na sua fé que nos assiste aí em casa. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, Eduarda Justiniano. Ela que é a esposa do William, mãe do Benício, como diria nossa pastora, ela que é polivalente no ministério. Duda, é um grande prazer ter você aqui conosco hoje. E antes de nós bater o nosso papo aqui, eu queria que tu deixasse uma palavra para o pessoal de casa e também a gente já começar falando sobre a tua mudança para Guaíba, a tua chegada para Guaíba, que já fazem alguns anos, né? Mas tu veio lá de Palmeira, então até se habituar em Guaíba, aqui casou, construiu família. Conte para nós um pouquinho dessa trajetória aí. Paz do Senhor, gente. Paz, Igor. É um prazer estar aqui. Muito feliz por fazer parte desse projeto dos jovens. Então vamos lá. Na verdade, eu me mudei para Porto Alegre, de Palmeira para Porto Alegre para fazer faculdade. E aí eu conheci o William, que muita gente sabe essa história, mas a história é longa, então hoje eu não vou contar. Logo, eu vim para Guaíba porque era mais fácil. Eu congregava com meu avô em Butiá. E na época, meu sogro era pastor na São Francisco. Lá eu conheci o Igor, a Fran. E aí eu optei por vir congregar aqui. E na verdade foi uma transição muito fácil, porque as pessoas foram muito boas comigo. Eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. E a família do William me acolheu muito. E então para mim foi uma coisa muito natural. Eu já fazia parte de uma igreja, então só fiz essa transição da mesma igreja, da Assembleia de Deus, só fiz essa transição para cá e foi muito bom. Que bênção. E aí aqui tu começou a tua jornada construindo a tua família, casou com o William, hoje tem o Benício aí, né? E eu brinquei sobre a situação que a nossa pastora disse que a Duda é polivalente. Pastor Foi Pastor Geraldino. Não foi o Irmã Leneiro, foi o Pastor Essa Geraldino. foi ele. A Duda é polivalente e isso é legal porque a gente olha pra ti e vê a Duda cuidando de um lar, cuidando de um bebê e mesmo assim ativa no ministério. E a gente olha, a Duda tá lá na mídia, a Duda tá lá nos jovens, a gente olha em vários setores, vários ministérios da igreja, a Duda tá lá ativa, né? E isso é muito legal e também inspira muitas jovens a trabalharem. Há pouco tempo atrás tu falava sobre isso, que muitas vezes a gente fica se pegando naqueles pormenores, onde é que eu fui chamado para atuar, qual é o meu lugar. E na verdade a gente tem que simplesmente fazer e deixar Deus nos usar da melhor forma possível. E é lindo demais ver isso na tua vida, o quanto tu te dispõe a servir. E por isso que ficou esse apelido aí, a Duda é polivalente. É uma coisa que eu falo e que às vezes não é muito bem interpretado, mas eu espero que agora eu tenha uma oportunidade de falar com vocês. E pro Igor também. Às vezes nós sentimos que não somos muito bons em nada. E eu tinha essa percepção. Eu não sou uma ótima cantora. Lá na São Francisco eu cantava, lembra? Eu não sou uma ótima cantora. Eu não toco nenhum instrumento, só sei saber quando tá ruim. Isso eu sei. E eu não sou uma ótima pregadora. Eu não sou uma ótima midianita. Nada que eu faço é perfeito. Mas eu sou uma pessoa disposta. Então, eu acho que a disponibilidade em servir é o que mais faz diferença no nosso ministério. Porque às vezes o mais talentoso, o melhor, não tá ali. E a gente, pequenininho, do nosso jeitinho, tá ali. E isso não tira de nós a responsabilidade de buscar se aprimorar, melhorar, estar mais perto de Deus, porque a obra dele, em todos os lugares, a obra dele, independentemente de onde a gente serve, é para ele. Desde a mídia, tem gente que acha que a mídia não é tão espiritual, a mídia é espiritual, sim. Todo trabalho para Deus é espiritual. Então, tendo uma dedicação, um zelo, a gente consegue. E eu vejo que às vezes o que falta nas pessoas é isso, sabe? Aquela disposição. Eu estou aqui. Quando nós viemos para a Matriz, que foi depois do falecimento do meu sogro, a gente até tinha uma expectativa de que talvez fosse o tempo de ficar mais calmo, porque aqui tem muitas pessoas talentosas e continua tendo, claro,
Mas a matriz, como matriz é a maior congregação, a gente pensou, bom, agora a gente vai dar um tempo. Mas o Senhor foi nos direcionando e com o investimento e o carinho dos nossos pastores também, a gente sempre teve espaço, oportunidade, mas principalmente a vontade de fazer alguma coisa para Deus, alguma coisa a mais. Aí até deu uma risada, né, no final do ano, lendo o nosso nome. 27 vezes. Cortando a grama da igreja, Duda e William. Mais ou menos isso. E é lindo demais a gente ver isso, né, na vida de vocês. O William teve aqui no nosso primeiro episódio e ele contou uma história que é uma história muito boa, que desde pequeno ele sempre teve muita convicção do chamado dele, né, que foi pregar, que ele fazia os cartõezinhos lá, pregador das multidões, entregava para os irmãos. Pregador das multidões, eu só imagino, né, que figura. E para ti já foi algo diferente, tentar descobrir o lugar para onde foi chamado, mas ao mesmo tempo também abrir um leque de opções para tu servir e tua humildade não te deixa, né, se ensoberbecer de algo, mas tu realmente e o William fazem com excelência tudo que vocês fazem aqui. O motivo de hoje a gente estar aqui gravando esse podcast, tudo isso foi, né, planejamento, algo que nasceu no coração de Deus, mas no coração de vocês também. Então a gente louva muito a Deus pela vida de vocês e em ver que vocês fazem com excelência e que o reconhecimento vem por isso. Deus, ele coloca nas nossas mãos e quando a gente faz com excelência, o reconhecimento, ele vem. Não é necessário nenhum esforço. Eu gosto desse contraponto que tem entre a minha vida e a do William, sabe? Porque às vezes o que acontece nas pessoas é que elas botam as expectativas delas no melhor. Tipo assim, olha o melhor pregador e pensa, eu quero ser assim. Só que nem sempre vai ser assim. Talvez você vai pregar e não vai ser aquele giro de glória a Deus e aleluia, todo mundo pulando, falando em línguas. Talvez não aconteça nada na tua visão. E aí às vezes as pessoas se frustram, se decepcionam por isso. Só que Deus usa cada um de uma forma diferente e tem espaço para todo mundo. Essa é a melhor parte do reino de Deus. Exatamente. Diferentemente de uma empresa que às vezes tem vaga e às vezes não, aqui no reino sempre tem vaga. E como eu já falei, a nossa disponibilidade eu acho que é o que faz a diferença, sabe? Esse é o ponto principal, né? A gente sempre está disponível porque enquanto a gente estiver disponível vai ter um lugar para a gente atuar. Sim. Nem que seja para que a gente esteja na porta e recebendo os irmãos com um sorriso e aquilo faz toda a diferença para quem chega na igreja. Que o tem trabalho, uma coisa na igreja de trabalho maior e menor. Quando nós viemos para a Matriz, a gente observando a forma com que os irmãos fazem a recepção, é algo lindo demais, e a gente vê que existe um ministério lindo naquilo ali. Claro. Fazer a recepção dos irmãos que chegam, que os irmãos se sintam bem acolhidos, se sintam importantes na casa de Deus. Tem um ministério na limpeza da igreja, na organização dos bancos, na organização da ceia para ser servida. Quem vai ali servir uma água para quem está pregando, para os pastores. Isso é um ministério também. O servir é uma coisa muito especial. E quem não consegue servir ao seu irmão, assim, ó, quando ninguém tá vendo, não pode estar servindo no púlpito. E algo que é muito nítido para nós, sabe? Quando a gente olha para a tua vida e a gente olhando também para a vida da irmã Lenir, né? Esposa do nosso pastor presidente, essas mulheres que têm se levantado e têm exercido o seu ministério de uma forma, com uma autoridade de Deus. Isso é tão lindo de a gente observar, porque normalmente a gente olha para um grande homem de Deus, um grande pregador, um grande pastor, né? E não vê que existe ali uma família ao lado, que existe uma esposa ao lado, que o ministério não é somente de um, que o ministério é dos dois, né? O ministério é o conjunto. E Deus evidenciou isso na vida de vocês aqui nesse tempo, né? Deus evidenciou demais isso. O quanto vocês têm, através da família de vocês, fortalecido o ministério de vocês. Mas assim, foi um desafio, sabe? Pra mim. Porque eu sempre me senti muito pequena. E eu tinha até vergonha de pregar na frente do William. Mas eu tenho vergonha de pregar na frente do William? Eu tô na lista. Mas é uma coisa muito boba, assim. Mas eu entendo que
Às vezes você olha pra alguém e acha, nossa, mas ele é tão bom. Se o William tá ali, por que a Eduarda tá pregando? Talvez alguém até já tenha pensado isso. Poxa, o William vai pregar em congresso. Aí ele tá aqui sentado e coitado do Eduardo tá ali pregando. Mas o mais importante é a gente entender que quem nos vocaciona é Deus, independente do que os outros vão pensar. E no fim do dia, o que importa é a nossa relação com Ele. Então, é maravilhoso eu saber que eu tenho o apoio do meu marido, porque ele é meu maior apoiador, é o maior apoiador do meu ministério. Mesmo quando eu pergunto como que foi, ele fala foi ótimo, e eu digo, tu tá mentindo pra me agradar, é meu marido. Mas ter a aprovação de Deus é o mais importante quando a gente tá fazendo qualquer coisa, trabalhando em qualquer ministério. E Duda, conta pra nós como é que foi esse comecinho no ministério e como tem sido até aqui. Então, o meu ministério aqui na liderança, isso? Conta Da minha vida. desde o começo lá, porque tu vem de uma família pastoral. Sim. Eu sempre tive envolvida nesse meio, sempre entendi bem como funcionam as coisas dentro da igreja. E meus pais são cristãos, minha família toda é cristã. E eu cresci na igreja. E quando eu era adolescente, a parte interessante é essa, eu já era polivalente. Eu participava de muita coisa na igreja, eu participava dos adolescentes e dos jovens ao mesmo tempo, da coreografia, do coral, do vocal. Sempre gostei de estar envolvida. Então, foi um processo natural. Quando eu cresci, eu fui para a faculdade, e aí eu tive uma fase de questionamento, de dúvida, uma fase que muitas pessoas passam, e entendo que talvez alguém que esteja ouvindo também tenha passado. Eu questionei a minha fé, e eu precisava ter mais experiência com Deus. E graças a Deus, o William chegou na minha vida, talvez na minha pior fase de questionamentos. E aí aquilo foi um conforto, um carinho de Deus. Foi Deus se materializando na minha vida através da vida do William. Porque ele me mostrou o amor dele com a chegada do William na minha vida. E a partir dali nós namoramos por 11 meses e já casamos. E o meu sogro foi um grande incentivador do meu ministério, porque ele sempre falava pra mim, eu quero que tu faça, eu quero que tu faça. A primeira vez que eu preguei, a oportunidade que me deu foi ele. E eu pedi pra ele, pelo amor de Deus, sai daqui. Imagina, se eu não quero ouvir que o William me ouça, imagina o pastor Sérgio Justiniano. Mas ele ficou. Ele ficou na galeria, lá no Bonfim Novo. Eu também tava lá. Foi um culto de círculo de oração. E eu lembro que eu preguei sobre o amor, que é uma coisa que eu gosto de falar muito até hoje. E ele disse pra mim, Deus te usou muito. Tu vai ser uma pregadora, tu é uma pregadora. Eu vejo isso. Porque eu nunca quis cantar, né? Que é o que se espera, onde o William vai pregar, perguntam, tu canta? A irmã canta? Não, a irmã não canta. Mas, então... E a partir dali, meu sogro deu a oportunidade pra gente se desenvolver no Bonfim. E nós pastoreamos uma igreja, o Bonfim Velho. Depois, o William foi segundo do pai dele, até ele encerrar a carreira dele aqui na Terra. E ali nós crescemos muito, peleamos, sofremos, porque na congregação é um pouquinho diferente, mas foi uma escola para nós. E então a gente chegou aqui na Matriz já bem calejado, não nem se compara aos grandes nomes que nós temos por aí, mas a gente já chegou com alguma carguinha. E graças a Deus aqui fomos nos desenvolvendo também, nos posicionamos perto do pastor, sempre à disposição dele. Trabalhamos com o pastor Gesiel, que também foi uma bênção para nós, na UMADG. E assim as coisas foram fluindo, foi acontecendo tudo de uma forma muito natural. A juventude a gente assumiu, o William contou, então eu não preciso contar de novo. Mas o Benício tinha 5 meses, então foi um desafio muito grande para nós, por ter um bebezinho pequeno, tá ainda aprendendo a lidar com ele. E aí chegam os jovens como novos filhos para nós. Mas eu tenho a paz de saber que foi o Senhor que nos colocou ali naquele tempo. E hoje o Benício tem 2 anos e 5 meses e nós estamos aí, trabalhando. Amém. E esse foi um dos anos em que, na verdade, foi o ano em que a gente conseguiu acompanhar vocês, né? Mas eu creio que foi talvez o ano em que vocês mais
trabalharam, mas correram, né? Porque veio a Almadig junto e... A mídia. A mídia. A secretaria da igreja, o departamento feminino. Enfim, a zeladoria, a jardinagem. Mas foi um ano que vocês trabalharam muito. E esse é um episódio que a gente está gravando para o pessoal, ainda na série Grão de Mostarda, que é uma série em que a gente quer plantar uma sementinha de fé. E nesse ano aconteceu algo inusitado na vida de vocês, inesperado, né? E que nos pegou de surpresa também, que foi ali um pré-diagnóstico, um possível diagnóstico, né, de uma doença que talvez travaria os sonhos de vocês para esse momento, sonhos até familiares. E aí eu queria que tu contasse para nós como é que foi receber toda essa notícia, esse pré-diagnóstico, aqueles momentos de exame, de apreensão, porque nós acompanhamos um pouco disso com vocês ali mais de perto, a juventude acompanhou um pouco de perto, e talvez a gente até fique se questionando, mas a Duda estava trabalhando tanto, Deus, né? E a gente fica com essa coisa. O Estevão esteve aqui algumas semanas atrás, a gente gravou com ele, e a gente falava sobre isso, porque ele conta uma situação em que eles estavam trabalhando em uma congregação, e o trabalho era um trabalho de cura, de libertação. Então muitas vezes eles ministravam e oravam e pediam cura para muitas pessoas, mas eles estavam enfrentando um problema lá no lar deles, que eles estavam pedindo por eles também. E Deus muitas vezes curava pessoas através da vida deles, e a cura não vinha para o lar deles, até que Deus fez todo o milagre, né, tudo que Ele nos contou aqui. Então eu gostaria que tu compartilhasse com a gente como é que foi esse momento, né, essa notícia, receber essa notícia, trazer para o seio da igreja, pedir oração, como é que foi tudo isso? Como tu falou, foi muito inesperado. É uma coisa que a gente sabe que pode acontecer com qualquer um, mas quando chega em nós, é diferente, né? Porque uma coisa é você orar por alguém doente, é você ver teu irmão doente e orar por ele. Outra coisa é quando a doença se abate sobre a tua casa. O sentimento é muito diferente. É aquela coisa, eu sei que pode acontecer com qualquer um, mas por que comigo? E muitas pessoas falaram isso pra mim, sabe? Mas agora sendo totalmente transparente, eu nunca questionei. Nunca pensei, por que tá acontecendo comigo? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não mereço. Na verdade, eu não mereço nada. E se Deus fosse me dar o que eu mereço, eu tava bem lascada, né? E quando eu recebi a notícia, eu tava sozinha, porque foi algo que eu nunca imaginava ouvir isso, Como é né? que foi, Duda? Foi um exame de rotina? Sim, eu fui fazer meus exames de rotina, que inclusive é algo muito importante, né? Eu faço anualmente. Meninas, meninos, façam seus exames. E aí a médica me mandou mensagem dizendo que eu precisava voltar no consultório. Só que geralmente ela não faz isso. Eu marco uma consulta depois de um mês, e ela me mostra os resultados e vida que segue. Nunca tinha acontecido dela me chamar pra voltar. E aí eu perguntei, mas tá tudo bem? E ela, não, tá tudo bem, só preciso conversar contigo sobre algumas coisinhas. E eu falei, tá bom. E aí ela já me conhece, ela foi a médica que fez o parto do Benício, então ela já sabe mais ou menos como é o meu jeitinho. Aí ela falou, eu não vou te dar o resultado, porque senão tu vai chegar em casa e vai começar a pesquisar no Google e vai achar as piores coisas possíveis. Ela falou exatamente isso. Mas a gente encontrou aqui no teu útero algumas células de adenocarcinoma. E talvez alguém da área da saúde esteja assistindo, eu não vou saber explicar direito, talvez eu erre, fale, mas vou explicar do meu jeito. E aí ela me deu algumas medicações para eu tomar. E aí ela me explicou que é muito no começo, tinham poucas, e que meu corpo poderia combater, mas talvez não. E aí ela já me explicou as coisas que a gente poderia fazer sobre isso. Ela disse que é muito tranquilo, na minha idade. As células estavam no colo do meu útero. Então ela disse que existia uma possibilidade de eu ter que tirar meu útero. Enfim, foi bem transparente. E eu ouvi, respirei fundo e fui pra casa. O William tava em casa com o Benício. Naquele dia ele tava fazendo home office.
Aí eu cheguei e minha sogra tava lá também, eu esperei ela ir embora, daí ela perguntou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. E aí, quando ela saiu, eu falei pro William, eu acho que eu tô com câncer. E aí, aconteceram as coisas que deviam acontecer, mas naquele dia, o William me abraçou e a gente chorou junto, porque a gente precisa viver. Eu sou casada com um psicólogo, então a gente entende que precisa viver esses momentos. E ele falou assim, independentemente do que for, vai ficar tudo bem, a gente tá com Deus do nosso lado, se precisar tratar alguma coisa, a gente vai tratar, se precisar tirar alguma coisa, a gente vai tirar, mas Deus tá com a gente. E desde aquele momento, eu pensei em me desesperar, sabe? Até queria viver aquele momento de desespero, parece que eu tenho essa necessidade, mas eu orei e eu disse pra Deus, Deus, se eu tenho que passar por esse processo, tá tudo bem. E todas as pessoas que conversaram comigo sobre isso sabem que eu falei exatamente isso para todas. Se eu precisar passar por esse processo, tá tudo bem. Se Deus quiser que eu tire meu útero, tá tudo bem. Se eu precisar fazer um tratamento pesado, tá tudo ótimo. Se eu precisar tomar remédio, ótimo. E se Deus me curar, ótimo também. Assim foi que eu vivi. E aí o William, eu contei pro William tudo isso, mas eu falei, eu não quero expor. Vamos viver a nossa vida. E aí a gente viajou para Mato Grosso, naquela época. A gente ficou um mês lá com amigos nossos, o Cristiano e a Miriam. E eles sabiam, né? O Cristiano, inclusive, é um amigo nosso que enfrenta um câncer já há muitos anos. E ele disse para mim, minha amiga, fica forte, vai dar tudo certo. E eu pensei, nossa, o cara que vem aqui para Porto Alegre fazer quimioterapia todo mês, dizendo para eu ficar forte. Se desloca lá do Mato Grosso, vem para cá. Exatamente. E aí, um dia a gente tava no culto e o William me chamou e disse que tinha sentido de Deus de compartilhar aquilo com a igreja e pedir oração para a igreja. Eu confesso que naquele dia eu fiquei até meio irritada, chateada, porque o meu maior medo, Igor, era que as pessoas me olhassem com pena. Sabe? Coitadinha, tão nova. E Deus sabe que a única dor que eu sentia era o medo de não estar ali pro Benício. Isso... Eu tive medo de ficar mal, sabe? Ficar doente e não conseguir estar bem pro Benício. E era o que mais me incomodava, porque ele tem só 2 anos. Eu sou a principal cuidadora dele, então eu sentia que eu não podia faltar para ele. Mas, enfim, o William compartilhou com a igreja e naquela semana eu ia fazer os exames. Eu precisava refazer os exames para saber se o meu corpo havia combatido ou se as células tinham se multiplicado. E aí eu refiz e 2 dias depois, não, acho que foi um dia depois, a médica me ligou e ela falou, nem precisa voltar no consultório, teu resultado chegou e teu corpo combateu. Quando eu ouvi essa frase, eu só pensei, o meu corpo não combate nada. Inclusive, eu tava com uma anemia profunda. Eu pensei, nossa, nesse estado de saúde, meu corpo vai combater o quê? Mas o Senhor me curou não só da anemia, como também limpou de dentro de mim tudo que não vinha dele e não me trazia paz. E eu preciso repetir esses exames em janeiro, agora. E aí, a partir de agora, eu vou precisar fazer com mais frequência, até. Quando a gente passa por uma situação assim, aí os médicos dizem, né? Vamos fazer com um pouquinho de mais frequência. Eu tenho alguns casos na família já, então é algo que pode ser genético. Mas eu creio, Igor, que o Senhor me curou. Amém. Eu creio Amém. muito Todos nisso. nós cremos nisso. É muito emocionante. Toma uma aguinha, Duda. A gente também se emociona contigo, porque a gente pôde acompanhar
isso de perto e a gente orou muito pela tua vida, pela tua saúde. E desde o primeiro momento em que a gente soube, né? Algo até que eu ia te perguntar, mas eu acho que não é nem necessário perguntar, porque tu já disse que vocês decidiram desde o começo não se abater, não se abalar, não se desesperar, Isso. né? Então, a única pergunta que eu te faço, na verdade, é: existiu um momento que foi determinante, assim, algum dia, pá, eu tava mal e eu precisei de algo e aquele dia foi determinante para mim, alguém me falou algo, aconteceu algo? Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que quando a gente passou por uma situação muito difícil, que foi a morte do meu sogro, Deus me fez muito forte. Quando meu sogro estava muito doente, Deus me fez forte. Para estar forte pro William. E nesse momento, Deus fez o William forte. Teve uma pessoa que falou pra mim assim: ai, eu me preocupo com o William, porque agora ele vai ficar se fazendo de forte para te ajudar. O William precisa de ajuda. Só que o William não estava se fazendo de forte. Ele estava sendo fortificado por Deus para fortalecer a nossa casa. Então, quando o William disse pra mim: tá tudo bem. E se alguém perguntar como a gente tá tudo bem. E assim a gente seguiu. Eu sabia do que estava acontecendo no meu corpo. Às vezes eu deitava na cama e pensava: nossa, pode ter um câncer crescendo em mim. Às vezes eu olhava pro Benício e pensava: será que eu vou morrer? E mesmo sabendo que o câncer no colo do útero, em regra, é curável, é muito tranquilo. Eu pesquisei tudo, li um montão de artigo, porque é meu jeito de ser. Mas não tem como não pensar, sabe? Só que ao mesmo tempo eu pensava: poxa, amanhã eu posso sair na rua e ser atropelado. Que tipo de crente eu tô sendo se eu ficar questionando diariamente qual vai ser o meu futuro? Eu confio em Deus. E o meu futuro é dele. Então, independentemente do que acontecer e como acontecer as coisas comigo, a minha convicção total é que ele tá cuidando. Então, é por isso que a gente não se abateu, que a gente não enfraqueceu, que a gente não ficava reclamando, murmurando. A gente escolheu fazer isso, Igor. A gente escolheu, sabe? Escolheu com a graça de Deus. Mas foi uma escolha. Porque a gente pode viver as nossas lutas de duas formas: chorando, atirado num canto, se questionando e perguntando por que a gente está passando por isso, ou simplesmente totalmente rendidos e dizendo: Deus, se tu quer fazer isso comigo, faz. Estou pronto para viver o processo. Amém. Glória a Deus. E durante esse processo aconteceu uma situação com os nossos jovens, e por isso que a gente falou sobre ministério antes, né? Por isso que a gente falou sobre a tua trajetória, junto com o William, mas principalmente a tua trajetória, porque isso fala muito alto sobre a tua pessoa. Quando os jovens souberam da data em que tu faria os exames, eles se organizaram para fazer uma corrente de oração e jejum, gravaram um vídeo para te enviar no dia, Sim. né? E eu acredito que isso para ti foi como um abraço de Deus. Posso acreditar que tenha sido dessa forma, porque depois todos vibraram alegres, sabendo que Deus tinha curado, que Deus tinha feito a obra, né? Como tu disse, tu vai repetir os exames, mas nós cremos que a vitória ela já veio completa. E é uma coisa muito boa de estar na direção de Deus, é que mesmo que não venha, mesmo que talvez a doença se abata sobre a minha casa, eu fico muito tranquila. Porque é o que Deus tem para minha vida. E sobre os jovens, uma coisa que a gente desenvolve na liderança, que tu também deve sentir, a gente tem uma coisa meio paternal. É inevitável, assim. Ainda mais eu que já tenho um filho, então eu sinto mais ainda. Assim como quando um jovem tá sofrendo, eu sinto. Quando um jovem se machuca, eu sinto. Quando um jovem falha, eu sinto. Junto, de verdade. Não pra corrigir, não pra botar na disciplina, eu sinto. Dói no meu peito, dói no meu coração. Quando um jovem tá afastado, dói. Nesse dia, eu pude ver a beleza do amor de Deus através dos meus jovens. E foi tão marcante para mim, porque
eu sempre oro pedindo para que o Senhor dê experiência. Eu já falei isso várias vezes, falo nos cultos, a experiência do outro pode ser linda, mas a nossa experiência, viver aquilo, é maravilhoso. E os jovens tiveram a oportunidade, graças a Deus eu fui a contemplada, de orar por alguém e ver o Senhor respondendo a oração através da cura. Não é sempre que a gente vê isso. Muitas vezes Deus vai usar os médicos, que são uma bênção. Deus vai usar os tratamentos que a medicina disponibiliza, uma bênção. Eu não precisei tratar nada. Eu não precisei passar pelo tratamento. Eu não precisei, talvez, perder meu cabelo, talvez perder meu útero. Eu não precisei fazer um procedimento cirúrgico. Deus me poupou disso. E foram as orações dos meus jovens também que foram atendidas. E isso é uma coisa que mexe muito comigo, por saber que o Senhor do passado que operava milagres continua operando hoje. E tudo que Ele fez ontem foi lindo, mas o que Ele faz hoje é maravilhoso e Ele tem mais. Amém. Deus sempre tem mais, sempre tem. A verdade é essa, Deus sempre tem mais para nossa vida. Como tu disse, a gente precisa pedir experiências. O Estevão falava que ele gostava de pedir experiências e as experiências vieram. Vieram. Né? Ele falou isso pra mim também. Fornalha, né? A fornalha é assim, mas ela nos aperfeiçoa. Nos forja. Ela nos aperfeiçoa. E eu gostaria que a gente terminasse esse episódio com um recado teu para os nossos jovens, também para o pessoal que nos assiste em casa. Eu gosto de dizer que esse recado ele é uma semente. Sementinha do grão de mostarda. Está sendo plantado no pessoal que está lá em casa nos assistindo, porque talvez alguém esteja passando por uma situação muito parecida com a tua, mas talvez seja uma situação completamente diferente. Mas essa força que tu traz no falar, no expressar a tua fé em Deus, isso pode colocar uma sementinha lá no coração e aquela sementinha se tornar como uma árvore frondosa, porque o grão de mostarda é pequenininho. Né? Mas a Bíblia diz que quando cresce é uma árvore frondosa que produz sombra. Então, isso é a fé como um grão de mostarda. Deixe o seu recado para o pessoal, para que a gente possa finalizar o nosso episódio. Né? Já quero te agradecer, Duda, porque é um privilégio ter aqui e ouvir esse testemunho de ti, porque Deus tem te usado grandemente para ministrar a palavra, para liderar, mas tem usado a tua vida nesse momento como um instrumento para enxertar fé no pessoal que está em casa e em quem está à tua volta, para que possa entender que Deus é capaz de fazer o impossível, de mover o impossível, basta nós estarmos dispostos a crer, disponibilidade, estarmos dispostos a crer. Ele está sempre pronto. E nos lançar na vontade dele. Quem está em falta somos sempre nós. Muitas vezes a gente se coloca ou é colocado em posições de dor, de machucadura, de sofrimento, e eu entendo que talvez você não vá conseguir lidar dessa forma, talvez a tua dor seja diferente da minha, talvez a tua forma de lidar seja diferente da minha, e tá tudo bem, mas eu quero te dizer que o Senhor é contigo. Independentemente dos caminhos que você vai seguir a partir daqui, entenda que tendo a mão dele sobre a tua vida, as coisas vão ser boas mesmo quando forem ruins. As coisas vão dar certo mesmo quando parecerem estar dando errado. Porque o que o Senhor tem para a tua vida é mais. E todos os processos que a gente passa, eles estão nos preparando. E eu vejo que nosso sofrimento, muitas vezes, vai ser para ajudar outras pessoas depois. Às vezes o Senhor permite que a gente passe por caminhos tortuosos, porque depois nós vamos abençoar outras vidas através da nossa vida. Então permita-se viver tudo que o Senhor tem para ti, mesmo que seja dor, mesmo que seja dolorido, porque a pérola, ela sofre para vir, ela sofre para sair de lá de onde ela vem, mas ela vem linda, vem brilhante, e é isso que o Senhor tem para nós. Amém. Amém. Com esse recado nós finalizamos o nosso episódio. Se você ficou conosco até aqui, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você foi tocado por esse testemunho que a Duda trouxe aqui, comenta, compartilhe com alguém que está precisando ouvir essa palavra.
Até o próximo episódio. Fique na paz de Deus.